sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Não sabe o que é o projeto jovem antes da gente. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que pode ouvir essa palavra, que pode participar junto conosco, seja presencial, seja online, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor tem planos e propósitos para essa noite. Eu creio que o Senhor quer cumprir com os teus planos e propósitos para essa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, encontra o nosso coração aberto, encontra o nosso coração disponível, encontra, Deus, o nosso coração, Pai, totalmente preparado para receber o que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, tudo que possa tentar impedir o teu agir e o teu mover, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus, toda seta do maligno, toda distração, tudo aquilo, Senhor Deus, que se levanta contra o teu agir e o teu mover, seja repreendido agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tem liberdade para se mover no coração de cada um, na vida de cada um. Senhor, alcança nesta hora, Pai, cada pessoa que está acompanhando pela internet ou que vai acompanhar pela internet, Senhor. Cada pessoa, Deus, que tiver acesso a este vídeo, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dela nesta hora, Senhor, e em nome de Jesus, causa uma transformação. Papai, por favor, nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo, então nós te pedimos, por favor, toma a direção, fala conosco, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, quero já... antes da gente passar aqui para Raquel, para a gente poder adorar a Deus, né, eu quero te encorajar a sempre ter em mãos uma lista de nomes para você orar pelas pessoas, para você orar por aquelas pessoas que você deseja que sejam salvas por Jesus. Por quê? Porque a nossa missão nessa terra é isso. Nós estamos aqui neste mundo só para isso. Se não fosse por isso, Jesus nos salvava e nos levava para o céu, não é verdade? Por que nós estamos nessa terra ainda? Nós estamos aqui com o propósito de levar mais pessoas para o céu junto com a gente. Veja bem, você que é cristão, né, você tem a salvação. Só que você, por ter a salvação, você também tem uma missão de levar salvação para as outras pessoas. E levar salvação para outras pessoas, sim, é você pregar o evangelho, sim, é você falar do amor de Cristo para os outros, mas também você orar. Tudo que acontece no natural tem a origem no seu espiritual. Então, quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos tomando posse delas no mundo espiritual. Quando nós oramos pelas vidas, o inimigo ele tem que tirar as mãos das pessoas. Por isso que nós oramos, não somente nos cultos, mas também nas nossas casas por essas pessoas. Né? Talvez você não sabe, mas o meu nome
ele um dia esteve numa lista dessa, ele um dia esteve num cartãozinho que a gente chama cartão de oikos. Né? Para você que não sabe também, oikos significa relacionamento. Então nós falamos aqui, nós temos nosso cartão de relacionamento. Um dia meu nome esteve lá, e esteve lá durante 3 anos. Né? Minha irmã, meu cunhado, que oraram por mim, que pagaram um preço pela minha vida. Mas um dia meu nome saiu daquela lista. Né? Foi o dia que eu me converti, e aí eu também adquiri uma lista. E muitas pessoas que hoje são convertidas estavam numa lista, num cartãozinho de oikos como este, no meu cartão, que eu orava todos os dias, que eu orava em todo momento. Pessoas começaram a ser salvas nas células, nos cultos, nos evangelismos que a gente fazia, né? E Deus foi alcançando as vidas. Aí você fala assim, mas então quer dizer que o poder está no cartão? Eu falei, não, querido, o poder está na oração. Então eu quero te encorajar, ore pelas pessoas, pegue o seu cartãozinho, ore por ela, mas não tem um cartão, então faz um para você, meu querido. Ou quando você vier na igreja, a gente tem ali um bolo de cartão para você, tá? Mas não deixe somente o nome aqui, ore por elas, convide. A gente tem aqui até um dito que fala assim, orar, jejuar e convidar. Porque se você ora, né, e não está dando certo, então ora e jejua. E se você orar e jejuar não está dando certo, então convida as pessoas, não é verdade? Então não adianta você só pegar e ter o nome delas no cartão, não adianta você só orar, você tem que também ter ação, ok? Então nesse momento a gente também vai orar por essas pessoas. Eu aconselho você, eu convido você, pegue o seu cartão nessa hora, nós vamos interceder por essas vidas, ok? Senhor Deus e Pai, quero apresentar diante de Ti, Senhor Deus, cada uma dessas vidas, Senhor. São pessoas que o Senhor ama, são pessoas que o Senhor tem um propósito e uma missão. São pessoas, ó Deus, que o Senhor conhece o coração e sabe o que elas estão passando, Senhor. Eu aqui tenho no meu cartão um monte de nomes, Pai. Senhor Deus, se eu pudesse orar por cada um deles nessa hora, a gente passaria o culto todo, Senhor, nessa reunião toda orando, Pai. Mas eu sei, Deus, que o Senhor tem algo mais preparado para essa noite também. Por isso, Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida dessas pessoas, Senhor. Quero colocar diante do Senhor, Pai, interceder por cada uma delas. Declarar em nome de Jesus a Tua salvação sobre elas. Senhor, aqui tem pessoas que pararam de vir na Tua casa, Deus. E eu oro, Senhor Deus, para que eles voltem para a Tua casa, voltem para o Teu colo, voltem para o Teu abraço, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, a restauração dessas vidas. Eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que elas estarão conosco no céu. Que elas estarão conosco, Pai, na salvação. Senhor Deus, eu peço que elas participem de um culto. Eu peço que elas venham, Senhor Deus, à igreja, seja na nossa ou em qualquer outra igreja, Senhor. Contanto que elas estejam congregando. E Deus, essas pessoas que não conhecem o Teu amor ainda, Pai, nós declaramos salvação, restauração, cura. Que todas as cadeias do maligno que tem aprisionado essas vidas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Declaramos libertação sobre essas pessoas, Pai. E, Senhor, entregamos elas nas Tuas mãos. Porque, Senhor, Tu pagaste o preço por elas. Elas são Tuas, Senhor, por direito. O Senhor já pagou o preço por elas. Em nome de Jesus, declaramos salvação sobre elas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Né? Abra o seu coração. Pega esse momento que você, né, principalmente você que está aí acompanhando pela internet, talvez tenham tantas distrações nesse momento, sabe? Para um pouquinho, ou coloca um fone de ouvido, ou até mesmo, né, tira um tempo assim na sua casa para você buscar a Deus e receber da presença do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai operar no teu coração. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Posso soltar a música aqui?
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Poderoso esse nome é, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te louvamos porque tudo é para ti, este louvor é para ti. Esta casa, esse lugar, Senhor, foi levantado para ti, para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos neste tempo, nesta vida que nós temos aqui na terra. Nós queremos só te louvar, te adorar, te entregar tudo que nós somos, gastar a nossa vida, gastar tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós ganhamos, nós queremos devolver a ti, Senhor. Os nossos filhos, os nossos bens, o que nós sonhamos, nós colocamos tudo em ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você deixou sem som aqui? Vou desligar. Amém. Eu vou deixar desligado o som aqui, então. Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Já oramos pelas pessoas. Nós estamos aqui nessa terra para ganhar gente. E gente é o que a gente tem que focar nesse tempo. Ganhar pessoas, ganhar os nossos familiares. Porque esse tempo que nós temos nessa vida aqui é limitado, é pequeno. Nós não temos muito tempo. Então, nós temos que gastá-lo de uma forma mais, digamos assim, boa possível, né? Para ficar simples de entender. Né? E a melhor forma da gente se gastar é a gente entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Vou começar aqui com... Deixa eu colocar aqui nas minhas anotações. Êxodo 23. Só vou ler o 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Só isso aqui para a gente começar. Então, o Chico colocou um tema no dia de hoje. E o tema é o quê? Porque isso está acontecendo. Se Deus existe, por que isso está acontecendo? Se Deus existe, por que isso está acontecendo? Então, trabalhando aqui em cima desse tema é interessante, porque isso aqui é uma pergunta que a gente faz sem estar andando com Deus e quando a gente está andando com Deus. Quando a gente está andando com Deus, eu acho que eu perguntei mais vezes. Quando eu não tinha Deus na minha vida, de verdade, não tinha aceitado a Deus no meu coração, não tinha deixado Deus entrar na minha vida, eu me perguntava menos porque eu entendia que era consequência daquilo que eu estava fazendo, né? Então, está dando problema porque eu escolhi errado. Né? E em Deus também é assim, você escolhe errado, acontece né? Colheita, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, em Deus, a gente começa a meio que colocar a culpa em Deus. Né? Então, aí a gente se pergunta um pouquinho mais, porque a gente faz as coisas, digamos, corretas, as melhores escolhas, né? De acordo com o nosso ponto de vista, muitas vezes. Né? Não é nem o que Deus pediu, mas nós dizemos a nós mesmos que as escolhas foram boas e por isso a gente fica esperando o retorno daquilo, né? Um retorno bom. Então, lendo esse versículo aqui, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, que não terás outros deuses diante de mim, Deus falou comigo a respeito de uma coisa. Quando eu peguei essa pergunta, por que isso está acontecendo? Deus fez uma pergunta para mim, né? Você está em mim? Eu sou o seu único Deus, que a palavra vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Você tem outros deuses além de mim? Quem reina no teu coração? A pergunta que Deus fez para mim é assim: eu sou o Deus do teu coração, da tua vida? Eu sou o Deus que dirige totalmente a sua vida? Porque se a resposta for sim,
né? Então, o que você está vivendo é uma passagem, é um momento que talvez Deus está te forjando, tal. Está acontecendo essa situação, de repente, para que você veja a necessidade ao seu redor, não sei. Mas se você não está em Deus, e é o que eu vou começar falando aqui, a primeira coisa que vai acontecer, depois que você perguntar isso, e você vai analisar a sua vida, você vai perceber que você descansa menos, né? E a gente se pergunta, por que isso está acontecendo? Aí Deus, de repente, fala através de alguém, ou fala no teu coração. É porque você, filho, não deixou eu tomar conta totalmente do seu coração. Ou muitas vezes a gente nem ouve mais isso do Senhor, né? Ignora o que Deus está falando. E aqui Deus falou comigo, falando assim, se eu sou o Deus da sua vida, então o seu trabalho é descansar. Mas se eu não sou o Deus da sua vida, o teu trabalho é trabalhar. Trabalhar para resolver a situação, trabalhar para sair da situação ruim, né? Se a gente está se perguntando aqui por que isso está acontecendo, é uma situação ruim. Se você está em Deus, seu trabalho é descansar. Guarde bem isso. Seu trabalho é descansar se você está em Deus. Agora, se você não está em Deus, o teu trabalho é trabalhar muito. O teu trabalho é isso mesmo, tá? O teu trabalho é trabalhar muito. E aí, quanto mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Aí vem outra dificuldade, mais trabalho para resolver aquele problema, aquele. E aí muitos se perdem, né? Quem não está em Deus precisa trabalhar muito mais em tudo. Sabe o que acontece com quem não está em Deus? Ele vê os inimigos e teme. Ele vê as dificuldades e adversidades e teme. Ter medo é normal, ok? Todo mundo tem medo de alguma coisa, de alguma situação. Medo é comum em qualquer ser humano, né? Mas a pessoa que não está com o coração firmado nesse Deus, não tem esse Deus, como diz aqui em Êxodo, como o único Deus do seu coração, ela vai lutar com suas próprias forças para sair dessa situação, para resolver a situação. E eu quero ler aqui com você 1 Samuel 15, 25 a 27. Samuel, né, eu li esse versículo a respeito dos deuses, vou juntar aqui com Samuel, porque Samuel, ele começou a lutar com as próprias forças. E aí as coisas começaram a desandar. Diz aqui em Samuel, 1 Samuel 15, 25, diz assim, ó. Mas agora eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo, Samuel, para que eu possa adorar ao Senhor. Aí Samuel falou, eu não voltarei com você. Você rejeitou as ordens de Deus. Ou seja, ele não cumpriu o que está escrito aqui. Ele não tinha mais Deus no coração dele como um único Deus. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor. E por isso ele também rejeitou você como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. Então, eu vejo aqui que ele começou a temer, começou a trabalhar da forma dele, correr para resolver as questões. E aqui ele começou a ter que correr para manter uma reputação. Quantas pessoas se estragam ou se perdem por causa da reputação, né? Eu tenho que manter um nível, né? Às vezes a pessoa, né? Você vê assim, às vezes a gente sabe a história por trás da que está acontecendo por trás na vida da pessoa, da família, né? Às vezes está quebrado, estourado, mas está desfilando de Porsche. Aí a gente que um ou outro sabe, outros não. Mas quem sabe olha e fala assim, nossa, a pessoa está quebrada e chegou com um carro zero. Tipo assim, não tem problema comprar um carro zero. Mas o que a pessoa está tentando fazer? De repente está querendo manter um nível, o nível da família, né? De repente assim quer deixar assim aquela imagem bonita, né? De que tipo, olha, Deus é comigo, se for um crente, olha só como Deus é comigo, eu tenho uma casa, eu tenho, né? E às vezes não tem problema você comprar uma casa, um carro, mas se isso tomou o lugar de Deus no seu coração, aí você já está andando para resolver da sua forma, conforme você quer, e lutando com as suas próprias forças, como Samuel. Aqui diz aqui, precisava, 1 Samuel 18:7 diz assim, alegravam-se e cantavam assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O que Samuel começou a sentir?
que ele começou a perder popularidade. Saul começou a perder popularidade. E aí, eu vejo aqui ele ficando incomodado com as propagandas que ele via. Ele passava lá na terra lá dele e via um outdoor escrito: Davi é o mais gato da terra de Israel. Aí ele andava e ia na banca de revista lá de onde ele cuidava, da terra de Israel. Chegava lá na banca de revista, quem que era a capa? Só Davi, 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 Davi. E eu fiquei assim, me perguntando, né? Por que isso ficou incomodando ele? Porque ele queria ser bem visto, ele queria popularidade, ele queria ser o rei, mas ele queria ter o coração também das pessoas. Ele queria ser, digamos assim, meio que vamos dizer a verdade, o rei, o Deus no coração das pessoas. E aqui ele começou cada vez mais se afundar. Aí diz aqui, ó, que ele, em 1 Samuel 18:8, diz assim: quando elas cantaram isso, Saul não gostou disso, diz a palavra. Ficou muito zangado e disse: para mim, as mulheres deram 1000. Mas para Davi, deram 10.000. Olha só que sentimento ruim que veio no coração, né? Porque Davi era do mesmo time que Saul, não era? Por que ele está bravinho? Era para ele falar: uau, legal, estamos ganhando, estamos bombando, entendeu? Tipo assim, é isso que tem que vir no nosso coração. Eu estou usando a situação de Saul aqui, mas pode ser em qualquer outra situação. Às vezes na sua casa, dentro da sua casa, você tirou Deus do centro e a situação começou a ficar ruim. Você começou a lutar com suas próprias forças, você começa a ficar bravo com coisas que, na verdade, você não devia ficar bravo. Na verdade, você devia orar a respeito, falar com Deus a respeito, mas aí você começa a agir como Saul, procurando um jeito de resolver, porque caiu a popularidade dele, mas de repente dentro da sua casa, você está ali lutando com suas próprias forças para as coisas andarem conforme você quer. E eu falo com autoridade, porque eu sou mulher e eu quero sempre que as coisas sejam como eu quero. Eu não sei porquê, não sei se na sua casa também é assim, mas às vezes eu quero manipular tudo, sabe, Edson? Ai, vai sair desse jeitinho, eu quero que seja assim. Aí começa a dar ruim, dar problema, e Deus fala assim: mas eu não quero. Aí o meu marido fala que não vai ser assim, que vai ser assado, e aí eu fico nervosa, e eu começo a agir como Saul, tentando achar um jeito para que as coisas saiam do jeito que eu quero. E eu começo a ter sentimentos como de Saul, de inveja, de raiva. Começo a agir, mexer os pauzinhos, né? Para ver se saem as coisas do meu jeito. E Saul falou assim, não, ficou muito zangado, diz a palavra. Para mim, as mulheres deram 1000, tá, pulou. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Está escrito na palavra. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau, olha só, tá? Começou só com a situação aconteceu, ele tomou aquilo de uma forma ruim, porque o coração dele estava contaminado. E aí, olha só o que aconteceu com ele. O espírito mau mandado, sabe por quem? Por Satanás? Amém? Não, por Deus. O espírito mau mandado por Deus dominou Saul. E ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias. E Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim, olha só, vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Saul jogou para matar Davi. Porém, nas duas vezes, Davi se desviou. Às vezes está acontecendo na sua casa. Você está vendo sua esposa maluca, está pirando o cabeção, endoidando. Às vezes o marido está pirando o cabeção, endoidando. Tem a ver com a sua casa? Na sua casa aí também tem alguém pirando o cabeção, endoidando? Então, pode ser um espírito do mal, mandado por Deus, porque foi dado brecha, foi dado um espaço para que haja essa desordem, esse desajuste na sua casa. Mas é para perdição? Creio que não. Deus estava trabalhando para que Saul voltasse e se arrependesse. Eu creio nisso. Porque Deus não tem alegria que a gente seja destruído. Então,
eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Quando eu entro nessas noias, fica meio maluca assim, e eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Estava falando com meu marido ontem. Eu sento ali na sala antes de trabalhar, fico um pouco em silêncio, alguns minutos, para alinhar meus pensamentos, né? Porque é muita coisa vindo na nossa mente, é muita ideia, é muito sentimento, é muita... A gente quer fazer várias coisas para resolver, né? Se está fora de controle, a gente já quer pôr tudo dentro do controle do quadrado que a gente quer. E aí eu paro e fico alguns minutos ali em silêncio um pouco e falo, Deus, fala comigo. E naquele dia eu fico, Deus, fala comigo. Eu vou trabalhar, Deus fala comigo. E fico aqui. Quando vem uma ideia de solução, de coisas que eu quero fazer, aí eu volto, Deus fala comigo. Fico repetindo isso na minha mente. Às vezes nem falo. Eu fico pensando para que Deus me direcione. E sempre Deus me dá um sonho, me dá uma palavra, alguma coisa acontece para que eu me alinhe de novo. Porque eu creio que nada do que acontece, se você está passando por uma situação muito complicada, muito difícil, divórcio ou outras questões dentro da sua casa, eu sei que é para ter ajuste. Se você está em Deus, o seu trabalho é descansar e manter o foco, manter a fé. Se você não está em Deus, está desajustando e você está tentando arrumar e desajustando, vai chegar um momento que vai desandar mesmo. E às vezes a gente não consegue mais arrumar. Claro que Deus é um Deus misericordioso e pode mudar todas as situações. Mas não precisa chegar no extremo de uma separação, como a gente viu várias vezes, várias famílias que não precisava. A gente viu adolescentes se perder por bobeira. Deus falou algo com o meu coração, falou assim, né, como a gente fala com jovens aqui, a gente sempre está ministrando para jovem também a respeito de relacionamento, a respeito dessas coisas, e algo que Deus ministrou no meu coração. Por que que os jovens erram tanto nas questões de relacionamento? Por não seguir exatamente esse versículo. Não terá outros deuses diante de mim. Quando você escolhe, quando você vai e tem atitudes onde Deus não falou para mexer, faz coisas que Deus não falou para fazer, para encontrar o amor da sua vida, quem está reinando dentro do seu coração, quem está reinando dentro dos seus sentimentos, é você. O Deus da sua vida não é Deus aqui da palavra, é você. Você que está escolhendo os caminhos para encontrar. O melhor caminho para encontrar o amor da sua vida, jovem, sabe qual que é? O melhor caminho? É ajoelhar e falar, estou em ti, espero em ti. Amém. E aí, em algum momento, Deus vai te mostrar quem é. Em algum momento você vai encontrar com a pessoa. Não precisa se mover. Eu vejo um movimento, né, entre os jovens, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa para encontrar o amor da minha vida. Não precisa fazer nada para encontrar o amor da sua vida. Porque o próprio Deus sabe quem é o amor da sua vida. Quem vai te fazer feliz. Quem vai ter um tempo, né, de qualidade com você. Quem vai cuidar de você. Quem vai respeitar você. Deus sabe. E se Deus sabe, e Deus é o Deus da sua vida, por que você precisa se desesperar e entregar os seus sentimentos para todos os lados, para todo mundo? Por que você, jovem, tem que entregar algo tão precioso que é o teu coração? Para qualquer um que passe e fala, eu te amo, ou te dá uma atenção. Eu lembro que eu não queria casar. Eu falava com Deus porque eu tinha me machucado muito. Então, eu falei com Deus assim, Deus, seja Deus na minha vida, amém. Falei que Ele ia direcionar tudo a partir de então. Mas Deus, eu creio que Deus tinha um propósito neste casamento, ao qual eu estou nesse momento. E pretendo ficar até Jesus voltar ou subir para os céus. Né? E eu acho interessante que eu não fiz uma oração assim, Deus, estarei aqui né, diante do Senhor esperando que o meu amado chegue. Mas eu fiz uma oração que é parecida, ou talvez está igual. Falei, Deus, eu estou nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Então, se o Senhor quer que eu case, amém. Se o Senhor não quer que eu case, amém também. Então, a minha vida estava na mão do Senhor naquele momento, em relação ao coração, relacionamentos, namoro. Então, tudo que vinha em relação a namoro, em relação ao casamento, assim, que
eu não sentia Deus falar comigo, não ouvia Deus falar comigo, eu não sentia paz no meu coração quando eu orava, então eu já cortava logo. Então, não quero conversar mais com você a respeito dessas coisas, eu acho que você está... né? Já cortava o rapaz mesmo, né? Acho que está passando os limites, as conversas estão indo para um lado nada a ver, né? Então, já tesourava. Quando o Toshio apareceu, eu orei ao Senhor também. E Deus falou no meu coração a respeito do que eu tinha feito antes. Você não colocou a sua vida na minha mão? Então, quem escolhe se você casa ou não sou eu. E o Espírito Santo foi confirmando e a gente se casou. Então, eu creio, se você está passando por algum momento turbulento e você não está com o coração em Deus, como diz em Êxodo, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra, não é o Deus do teu coração, então talvez você tenha entrado nessa roda de hamster, que fica correndo, mas está correndo só dentro de uma roda. Então é hora de despertar para sair disso daí, ok? Quem não está em Deus, que não está com o coração firmado em Deus, não tem Deus como rei soberano das suas vidas, sabe o que acontece? Ele precisa manter a sua verdade. Ele tem que provar para todo mundo a sua verdade. Ele tem que falar assim, não, é aqui que Deus falou, tal, e tem que fazer de tudo para manter aquela aparência, para fazer aquilo. Saul quis fazer isso. Talvez nesse ímpeto seu de fazer da sua forma, você está falando que é o próprio Deus, quando na verdade está faltando aí Deus realmente entrar nessa história. Né? Muitas vezes eu creio que as pessoas usam até o nome de Deus. Falam, não, mas Deus me direcionou por aqui. Se Deus está direcionando você, você tem convicção disso, glória a Deus. Mas se você tem dúvidas, se em algum momento bateu dúvida, é hora de parar. Não saia desesperado. É aqui, tem que ser aqui. Pare em alguns momentos, ouça Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar no teu coração. É por aqui mesmo? Davi, sempre quando saía para uma guerra, ele orava. Davi orava e falava, é para eu ir? Não é para ir. Que guerras você tem entrado que não é para você entrar? Lugares que você tem entrado que não é para você entrar? Às vezes eu e o Toshio, a gente tem uma fama assim de meio sangue no zóio. Vamos abrir aqui, vamos fazer uma célula ali, vamos... E é assim, a gente vai indo. Deus falou para fazer, nós vamos indo. Mas muitas vezes Deus nem falou assim claramente. A gente tem que ligar a luz, né? Deus nem falou claramente, vai em tal cidade, abre uma célula, mas a gente vai experimentando. Eu acho que a gente tem que ter uma pessoa ali precisando da palavra de Deus. Então a gente vai para lá, né? Faz uma célula e vai deixando Deus ministrar no nosso coração. Né? E aí Deus vai ministrando realmente no nosso coração. É por aqui, não é por ali. Né? Ou às vezes a gente começa até fazer uma célula e o próprio Deus direciona de outra forma. Certo? Mas o que a gente tem que fazer? Estar disponível. Sempre estar disponível. Estar ali com o coração aberto para fazer a vontade do Senhor acontecer. Ainda que esteja no meio da dificuldade, se o nosso coração está em Deus, tudo bem. Continua, não perca o foco. Eu quero ler com vocês aqui, 2 Reis 6, diz assim, a partir do 6. Espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. 2 Reis 6. A partir do 11... Segunda Reis 6, a partir do 11 mesmo. Diz assim, o rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou,
qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou, descubram onde ele está, que eu prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias, com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, o moço dele, né, o ajudante, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Né? É mais ou menos isso que a gente fala, né? Senhor, nós estamos perdidos, o que a gente vai fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. A tranquilidade de quem tem Deus, né? Espera aí um pouquinho, vou beber água, amém? Enquanto isso, dá glória. Ninguém deu glória, deixa pra lá. Não funcionou. Eu vou ligar para Camila, porque aqui não está funcionando. Lá na conferência dela, enquanto eu bebo água, o povo dá glória. E funciona, aqui não está funcionando. Eu vou ligar, Camila Barros? Camila Barros? Eu vou falar para ela. Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Então orou assim, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Top das galáxias, não? Agora a gente fala um pouquinho de quem não está em Deus, né? Eu vou falar assim, agora quem está em Deus? O trabalho de quem está em Deus. Quem não está em Deus, para não ficar confuso, quem não está em Deus, o trabalho é trabalhar. Trabalhar muito. Trabalhar para manter a reputação, trabalhar para resolver essa situação, aí depois resolve essa, trabalha para resolver a outra, trabalha para resolver a outra, trabalha para resolver. Até chegar o momento que quando ele olha, todas as situações que ele resolveu com a força do braço, se perderam. Porque Saul trabalhou, e ele hoje é lembrado como o rei de Israel, que deu ruim. Trabalhou para isso, para manter uma reputação. E eu creio que ele deve ter se arrependido, em nome de Jesus, sim. Né? Não sei, a gente vai ver lá no céu depois, se ele vai estar na lista de entrada. Mas ele é lembrado como o rei que deu problema, não foi legal. E eu não sei você, mas se eu fosse ele, eu ia ficar muito estressada. Porque trabalhei a vida inteira, né, na terra, sendo o rei de Israel. Tudo bem que era o rei, mas dava trabalho, né, gente? E aí, tipo assim, ele ouvindo talvez lá do céu, olha para baixo, vai falar de mim. Eu comecei a falar sobre Saul aqui. Vai falar bem? Não, fala, entendeu? Eu dei o exemplo dele como sendo aquele que, tipo, não descansou. Tal. E deve ser muito ruim. Eu não sei nem se ele está no céu, mas se ele estiver no céu e estiver ouvindo essa pregação, Saul, me desculpa, mas é o que está escrito na palavra. Mas então, eu não sei você, mas eu não quero ser lembrada como uma pessoa que trabalhou com as próprias forças para manter reputação, para ser a legalzinha, para eu ser a mãe que os filhos amam de paixão. Não, eu quero que eles me respeitem. Precisa me adorar, não. Né? Então, eu não quero ser lembrada no final da minha vida, o pessoal vai lá, olha, essa aqui, nossa, tadinha. Né? Ela correu, aí deu ruim. Né? Eu quero ser lembrada, junto com meu esposo, com um povo que trabalhou para o Senhor, que se esforçou na obra do Senhor enquanto esteve nessa terra. Ser lembrado por um povo que abriu igreja. Eles foram para o Japão e aí começaram, né, a abrir igreja, uma tal de Fire Church. E aí e começou do nada, não tinha ninguém. Aí o povo... Engraçado, o pessoal entra na live, Ed, sabe o que acontece? Eles falam assim do nosso louvor às vezes. Vou abrir aqui. Ninguém está assistindo, eu acho. Então tá tudo bem. Falaram assim que cada um vai para um lado, Edson. Ah, Edson, como assim? Mas é que todo mundo tá, entendeu? Um vai para Moria, tá profetizando sobre Moria, o outro tá profetizando sobre Desculpa, o outro tá profetizando sobre o Chico, amém! Glória a Deus, entendeu? A pessoa que está assistindo, ela não estava entendendo o movimento profético desse grupo. E nós não levamos isso como uma coisa ruim. O começo das coisas nem sempre são lindos, maravilhosos. Gente, todas as empresas têm orgulho
de mostrar a garagem onde começou, o lugarzinho pobre de onde veio. Todos. E aí, quando eles vão fazer a entrevista, eles falam assim, fazem questão que mostre. Por que eles fazem questão que mostre? E a gente fica com medo. Ai, tem que começar já bombando, tem que começar o louvor. Não, deixa o louvor aqui desse jeito mesmo. A gente está aprimorando, está se gastando a Deus. Você acha que a gente não vai ter uma recompensa disso ainda nessa terra? Porque a palavra fala disso. A palavra vai falar disso também. Então eu quero ser lembrada, não como Saul, que no final da vida deu ruim. Mas para isso nós temos que fazer isso aqui, ó. Elias e o moço. Elias tinha visão daquilo que Deus estava fazendo, mas o moço não. Elias tinha visão, né? E aí diz assim a palavra de Deus, né? A respeito disso. Em 2 Reis 6:11, que Elias orou para que o moço visse. Certo? Quem está em Deus vê o que os outros não veem. Quem está com o coração em Deus, aqui como diz em Êxodo, não terá outros deuses diante de mim. Se você não tem outros deuses diante de você, o seu Deus é o Deus de Israel, que cura, que restaura, que segue, sabe, que está contigo em todos os momentos. Então você vai ver coisas que outras pessoas não veem. Quem está em Deus vive livramentos inimagináveis. Porque aqui era certeza que eles iam morrer e acabar. Gente, só estava ele e um rapazinho. E a palavra vai falar que eles tiveram um livramento. Milagre. Quem está em Deus vive milagre, vive livramento, vive coisas que pessoas que estão fazendo pela força do braço não vivem. Os inimigos de Elias ficaram cegos, diz a palavra de Deus. Os seus inimigos, quando você está em Deus, eles vão ficar cegos. Sabe como eles vão ficar cegos? Porque eles não têm a mesma visão que você. Às vezes vai ver alguma coisa meio turva. Ele vai ver o que você está fazendo em Deus como uma coisa meio estranha. Eu fico imaginando meu irmão que é bem sucedido no Brasil. Meu irmão, o mais novo, ele é cheio da bufunfa. E aí eu fico imaginando quando eu mando no grupo do WhatsApp da família, coisas que eu estou fazendo aqui, da palavra de Deus, do que a gente faz, né, na igreja e tal. Ele deve ver tudo turvo. Ele deve olhar e falar assim, que estranho tudo isso que você está fazendo. Porque na cabeça da pessoa que não tem Deus, no sentido que eu não estou falando que o meu irmão não tem Deus, ele até crê em Deus. Mas ele não tem um Deus de Israel como aquele que guia realmente a vida dele. Ele fez as escolhas e trabalhou, glória a Deus por isso, para ter o que ele tem, trabalhou para ter as coisinhas dele. Mas as pessoas que não têm isso, não estão firmadas dessa forma, elas veem o que os outros estão fazendo em Deus de uma forma turvada, bagunçada, embaçada. É 2 Reis 6:11? Peraí, deixa eu ver. Eu vou ler de novo aqui. Ih, não está entrando aqui. Mas tá bom. Não se preocupa com reputação. Eu queria ler com vocês aqui, ó, Filipenses 3:8. Deixa eu colocar aqui, acho que tem que pôr outra versão. É verdade, Eliseu aqui. Eu que fiz o... Escrevi aqui diferente. Deixa eu procurar aqui. Vai dando glória aí. Filipenses 3:8. Aqui tem tanta coisa que eu anotei aqui. Filipenses 3, a partir do 8. Vamos ler. E não somente essas coisas. É isso mesmo. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu estou lendo na versão de hoje, tá? Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Olha só, quem está firmado em Deus precisa trabalhar descansando em Deus, precisa manter o foco em Deus.
e considera todas as coisas como nada, porque já encontrou o tesouro verdadeiro. Muitas vezes eu fico em alguns questionamentos na minha mente. Às vezes eu fico pensando que eu deveria ter algumas coisas que eu não tenho. Às vezes eu queria algumas coisas que o próprio Deus fala assim, não é para você ainda, ou não é para você agora, ou não é para você mesmo. E se eu alimentar este caminho, eu vou entrar neste daqui, de não descansar em Deus e ter que trabalhar para que isso que eu quero aconteça. Então, vamos ser esses que têm esse Deus poderoso como seu Deus. Esses que colocaram Deus como seu único Deus, que direciona todas as coisas. Que ora, que jejua, que joelha e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o trabalho? O que o Senhor quer que eu mude? Tá acontecendo essa situação. Quem está em Deus, descansa. Se você não está descansando, é porque você tirou o seu Deus do lugar dele e colocou outras coisas. Talvez você tenha colocado o que você acha, o que você pensa. Talvez você tenha colocado o que outras pessoas falaram, né? No caso aqui, Saul começou a andar de acordo com o que as pessoas ditavam ao redor. Ficou preocupado. Né? Muitas vezes eu andei assim. Né? Muitas vezes eu andava preocupada com o que os outros estavam falando a respeito do que eu era, do que eu fazia. E eu sei que isso faz com que a gente comece a pôr as pessoas no nosso coração como Deus. Elas começam a ditar o que a gente deve ser e o que a gente não deve ser. E isso faz a gente perder totalmente o foco e a fé. Porque em algum momento você vai andando de acordo com o que os outros vão falando, e aí quando você abrir os olhos, você vai estar num lugar totalmente diferente daquilo que Deus falou. Você não parou para ouvir? Isso é um conselho de Deus? Tem que se perguntar. Isso é um conselho de Deus? É isso mesmo? É por esse lado que eu devo seguir? Todos os momentos tem que ser feito esse tipo de oração. Assim como Davi falava, eu devo seguir isso? Eu devo fazer aquilo? E para terminar, eu quero só ler uma ilustração assim que tem a ver com isso, né? Da gente manter o foco, manter a fé. Durante uma conferência, Tom Woods, um famoso escritor palestrante, compartilhou uma experiência de quando ele estava no Japão, tentando escalar o Monte Fuji, para ver o belo nascer do sol no amanhecer. Ele contou a experiência de um encontro com uma senhora japonesa de 90 anos de idade, que estava com uma mochila nas costas e escalando o monte também. Tom Woods, sendo amigável, aproximou-se da senhora para lhe perguntar qual era o segredo de sucesso para a sua longevidade. A senhora respondeu em japonês, desculpe, estou escalando a montanha. E continuou subindo. Eu não subi lá ainda, mas dizem que a subida e a descida é bem, né, complicada, tal, né? Então dá para entender a resposta dela, né? Tom ficou chateado, pois a senhora idosa não ter tempo para responder a sua pergunta. Ao longo do caminho, Tom viu um barraco que vendia vinho japonês e pensou em beber algumas bebidas antes de fazer o seu caminho até o topo. Assim, depois de ter provado algumas bebidas, ele ficou inconsciente. A madrugada chegou ao fim e ele percebeu que perdeu o nascer do sol. Quando finalmente chegou ao topo, viu que muitas pessoas que estavam lá experimentando o êxtase do sol da manhã quente brilhando nos rostos das pessoas. Entre a multidão, Tom viu a senhora idosa que estava lá, em sua posição de meditação. Tom disse, percebi uma coisa nesse momento. Essa senhora tem o poder de foco, enquanto eu perdi o objetivo de assistir ao nascer do sol. Tom voltou para casa com a seguinte mensagem. A velha senhora focalizou na realização do objetivo que ela tinha em sua mente, atingir o cume do Monte Fuji. Ela não se incomodou com as distrações que teve ao longo do caminho. Foco, esse era o seu segredo. E eu achei bem interessante essa história. Quantas vezes a gente faz exatamente isso, né? A gente está andando aqui, e aí as situações adversas acontecem, e Deus vem, fala para você, seu trabalho é descansar, seu trabalho é manter o foco, seu trabalho é continuar crendo, seu trabalho é continuar trabalhando naquilo que eu falei para você trabalhar. Aí vem a reputação,
Ai, são loucos, porque está indo por aí. Aí a gente começa a se ajustar aquilo que as pessoas estão falando. E começa a sair um pouquinho do foco. E às vezes é 1 grau, é pouca coisa. Né? Às vezes a gente fala assim, não, mas então eu vou só dar uma melhoradinha aqui para passar uma impressão melhor. E aí você vai saindo daquilo que Deus falou e você começa a trabalhar, quando na verdade era para você descansar na vontade de Deus. Começa a trabalhar para ajustar a sua vida, não à vontade de Deus, mas aquilo que foi falado. E aí você continua andando aqui, já saiu um pouco do foco. E aí você vai andando aqui, vai andando aqui, vai andando aqui. Aí daqui a pouco acontece uma situação dentro do teu coração. Aí tá vendo? Eu não estou bem. Para ficar bem, eu preciso fazer aquela coisa. Eu preciso fazer dessa forma. Aí você sai mais alguns graus daquilo que Deus falou. Sai mais um pouco do caminho do que Deus falou para você. E isso vai acontecendo todos os dias. Durante anos. E quantas pessoas estão como esse escritor aqui famoso? Que chegou lá no cume. Eu falo cume, sabe qual é o cume? 80 anos. Até menos, 60. Deus falou algo para eles lá atrás. E se passaram anos e anos e anos e anos. E hoje eles estão fazendo essa pergunta assim. Se Deus existe, por que isso está acontecendo? Só que agora Deus não fala mais. Talvez agora Deus olha para essa pessoa e fala assim, então, por que está acontecendo? E o pior de tudo é a gente saber a resposta. Está acontecendo porque lá atrás, quando você tinha 30 anos, as pessoas falaram para você, é melhor você ficar na fábrica até ter estabilidade. E aí você ficou. Quando Deus falou assim, larga tudo. Não seja louco, né? De repente, sei lá, ir morar na rua. Mas se Deus falou, faça tal coisa, trabalhe um pouco menos, invista na obra de Deus, pega um pouco do que você tem, invista em missões. E aí você, não, peraí. Me falaram para eu ter cuidado, prudência, sofisticação e um monte de coisa. E aí você começou a ter. Aí agora você está lá no final, se perguntando, por que isso está acontecendo? Então que a gente não seja assim. Dá tempo ainda. Mesmo que a pessoa tenha 60 e poucos anos, você está assistindo isso, acabou para mim, estou morto. Não. Dá tempo ainda de cumprir o que Deus quer que a gente faça nessa terra. É importante nós, todo o tempo, estarmos alinhados com aquilo que Deus está falando. Eu sei que não é fácil. Sabe, deixar de trabalhar para as coisas acontecerem. Eu sei, porque minha dificuldade é descansar. Exatamente isso, descansar. Estou trabalhando aqui, fazendo as coisas que eu posso, tal, o que eu não consigo fazer, eu fico trabalhando para resolver o que eu não consigo fazer. Quando Deus fala, descansa. E a maioria das pessoas entra nessa roda de hamster e fica ali, trabalhando. Quando Deus fala, descansa, mantenha o foco, olha para mim, mantenha o foco, olha para mim, não olha para baixo, não olha para o lado, não ouve o que os outros estão falando, continua focado. Como a vovozinha aqui, que deu uma lição nele. Talvez ele quis dar uma curtida de turista. Eu duvido a pessoa. Dizem que muita gente. Eu quero muito ir. Tá? Eu quero esse ano aí, 2021, é o ano que eu vou subir o Monte Fuji. Então eu tenho que começar a correr agora, né? Né? Eu duvido muito que ele talvez suba de novo, porque talvez ele veio como um turista, tal. Às vezes ele tem essa dificuldade. Se ele mora em outro país, vai ter a dificuldade de vir e subir de novo. Então ele perdeu aquele momento de nascer do sol. E quantas coisas a gente tem perdido? Porque a gente está se perguntando e não está tomando a atitude correta. Saul, ele correu, trabalhou e chegou no fim da história sem resolver as questões. Morreu de uma maneira tão triste. Agora que Eliseu tinha a visão correta. Ainda que tenha acontecido algumas coisas no meio do caminho que não foram tão legais na vida desses homens e mulheres de Deus, eu creio que Eliseu, ele tinha a visão correta de manter o foco, de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Vamos orar? Pedir ao Senhor para que a gente venha subir o monte da fé
e chegar lá para ver aquilo que Deus quer que a gente veja. Eu quero chegar lá. Eu quero. Pai, em nome de Jesus, que nosso trabalho, Senhor Jesus, seja não trabalhar para resolver o que a gente Digno quer dessa canção, fazer só da tu nossa és, forma, Senhor. mas que a gente descanse. Eu oro, Senhor, para que a gente Digno descanse do no meu teu Deus. louvor, só tu és, Descanse na tua Senhor. vontade. Descanse naquilo que o Senhor quer. Digno ficar da se minha perguntando- vida, tu és, Senhor. Perguntando por que está acontecendo, Oh, eu que a sou gente se pergunte hoje. O Senhor é o único Deus na minha vida? O Senhor é o único que manda naquilo que eu estou fazendo? Nome que O é Senhor é o sobre único que todos, direciona é a o vida da teu minha Jesus. casa, dos meus filhos, as coisas que acontecem ao meu redor. Fonte da salvação, só tu és Jesus. É só o Senhor mesmo. Digno da minha vida, tu Eu quero és ser Jesus. direcionado Oh, pela eu tua sou vontade. Não, Senhor, muitas vezes eu não entendo e eu sei que meus irmãos aqui também não entendem. Nós não entendemos todos os seus És caminhos. incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Estão aí para nos forjar, Enche-nos, Jesus, com teu amor. para nos ajustar, para fazer com que a gente Digno se torne. dessa canção, só tu és, Senhor. Eu quero, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Tu pertence, Senhor, a essa Digno igreja. da minha Eu sou vida, igreja. tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Ainda que doa, ainda que O seja nome que está complicado, acima de ainda todo que eu não nome. entenda, ainda que seja difícil, Nome que é sobre todos, é o teu a gente continue andando Jesus. esse monte como essa senhora. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Não perdendo tempo com as Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. nós devemos te Oh, obedecer. eu sou Devemos te obedecer. Eu teu. quero ver o que eles vão vir. Eu quero ver o que eles vão vir. Eu quero ver não sobre a reputação das pessoas vivem. Eu quero ver Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Raízes profundas no conhecimento de quem tu és, Jesus. Tu és o nosso fundamento, o fundamento de todas as coisas. Seja o nosso fundamento, Jesus. Hoje para sempre, para sempre. Existem no nosso meio. Deus, relacionamentos que nos levam para longe da vontade do Senhor. Pai, amigos que não são amigos. Pai, começa a direcionar todas as coisas. Começa a dizer, Senhor, o que a gente deve fazer, com quem lidar, como agir. Nós estamos entregues a Ti. Nós estamos aqui diante de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti.
Glória a Deus. Tremendo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se Deus existe, por que essas coisas estão acontecendo? E como a Raquel falou aqui, às vezes a gente trabalha tanto porque não permite que Deus faça as coisas, né? E aí é interessante porque até nossa maneira de falar mudaria, né? Nossa maneira de falar poderia ser assim, né? Isso está acontecendo porque Deus existe, não é verdade? Agora, eu também tenho um ponto de vista sobre isso que eu queria que você refletisse um pouco. Imagine só que Deus não existisse. Imagine se Deus não existisse mesmo. E aí você não teria o ponto de vista de Deus para poder questionar. Aí eu te pergunto, se Deus não existisse, você mereceria, ou você teria feito por onde está passando o sofrimento que você está passando? Reflita nisso. Se Deus não existisse, o que você está passando, o sofrimento e a dificuldade que você está passando, você mereceria passar por isso, ou você fez por onde passar por isso? Porque a nossa tendência é colocar a culpa em Deus. A nossa tendência é colocar, né, todas as coisas em Deus. Então, quer dizer que o problema está acontecendo porque Deus não existe. Então, porque se Deus existisse, ele evitaria eu passar pelo problema? Então, na verdade, eu não estou olhando Deus como pai. Na verdade, eu estou olhando Deus como se fosse somente aquele, o Papai Noel, né? Não é verdade? Papai Noel que é assim, né? A gente manda cartinha para ele e fala, Papai Noel, fiz tudo certo neste ano, então eu quero ganhar uma bicicleta. E a gente olha muitas vezes Deus como um Papai Noel. E Deus não é um Papai Noel. Deus é Deus. Deus é Deus. E nós precisamos entender isso. Que se Deus não existisse, talvez o que eu estou passando foi porque eu plantei. Foi porque eu fiz por onde passar pelo que eu estou passando. Aí é nessa hora que eu falo que é muito importante nós confiarmos em Deus. Por quê? Porque Deus, ele pode estender a mão de graça e misericórdia sobre a nossa vida e nos livrar e nos ensinar a como caminhar da maneira certa. Não é verdade? Então pega essa palavra, guarde ela no seu coração, aproveita que ela vai ficar gravada no Facebook, né? Assista ela novamente para você realmente receber o que Deus tem para a sua vida, entender o que foi falado, né? Foi muito boa a ministração que a Raquel trouxe aqui para nós, e eu creio que ela vai dar muitos frutos em cada coração. Amém? Eu quero agradecer a todos, né? Vocês que participaram presencialmente, vocês que participaram pela internet, né? Que Deus abençoe a sua vida. Olha, nós estamos aqui, você que não conhece a nossa igreja, nós estamos aqui em Ibaraki, Mitsukkaido, né? Se você quiser vir fazer uma visita para nós, todo sábado, 8 horas, nós temos o Projeto Jovem, e todo domingo, às 6 horas, nós temos o nosso culto, certo? Se você não conhece o local, é só você entrar na nossa página, ali vai ter o mapa, o telefone de contato, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida. Raquel, você consegue finalizar aí? É só você clicar em interromper a transmissão. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Estejam orando por nós. Nós